Olá, bom dia. Resolvi fazer mais um café da manhã reflexivo para falar um pouco de uma confusão que existe muito nesse mundo e eu tenho tentado falar através da lógica, ou tentado colocar minha opinião através da lógica para isso. E a pergunta que sempre fica é: o que tem a ver meditação com trabalho? Meditação nas empresas, essa onda de mindfulness, que barata é isso aí? O que está acontecendo? Por que as empresas deveriam acessar isso? Será que é uma coisa espiritual? Será que é um negócio assim, um mistério, que as empresas nada a ver isso no trabalho? Isso aí é pra você fazer em casa, pra você relaxar, quando você tá com a família, né? Quando você tá de boa assim e tal. Mas não, é tudo a ver. Tudo a ver porque a meditação, ela tem uma lógica, né? Ela tem um significado, um resultado. E o trabalho de meditação, o trabalho meditativo, né? O trabalho através da respiração e da postura, é tão importante. E se você experimentar, você vai entender sem eu precisar explicar nada. Porque quando você está nesse estado de percepção maior, né? Quando você está nesse estado de quietude interior, quando você está nesse estado de menos comando da inteligência artificial que está dentro da tua cabeça, montada desde a infância, de tantas crenças, de tantos apegos, tantas aversões, de tantas escolhas, de tantas picuinhas, e tantas vergonhas, e tantos orgulhos, enfim, tantas coisas que são fruto da escassez do medo, que a gente tenta se proteger desde pequeno. E tá tudo bem isso existir, porque isso sim em algum momento serviu para a gente evoluir. Chega uma hora que no mundo adulto, principalmente nas empresas, isso não tem lugar. Isso não tem mais espaço. A humanidade tem espaço. Mas você se deixar levar por esse lado humano mais pobre, por esse lado humano menor, mais automatizado, mais mesquinho, mais medroso, não tem mais lugar nas empresas. As empresas do futuro vão precisar pessoas capacitadas da sua inteligência maior. A inteligência vem de uma atenção plena muito forte, uma atenção plena, e a atenção plena não é só foco no trabalho, é uma consciência do todo, é um entendimento da causa, da intenção, do porquê que a gente trabalha, porquê que a gente está ali naquela reunião, porquê que a gente está ali falando alguma coisa com alguém. É uma percepção amorosa de quando você encontra alguém com opiniões diferentes de você, percebendo que a gente tem uma intenção maior por trás, quer o outro tenha percebido ou não. Às vezes os outros não percebem a intenção. Toca a nós, toca a você que percebeu qual é a intenção do trabalho, do projeto e também da sua empresa, talvez até da sua vida, poder se abrir para compartilhar isso. E quem sabe tocar o outro na hora que ele puder ser tocado. E se isso acontece no trabalho, as desavenças, as competições que são às vezes meio debaixo do tapete, aquele olhar de curto prazo que as empresas têm, absurdo, que machuca tanto as empresas, elas não percebem o quanto esse olhar de curto prazo é a principal causa dos seus desperdícios e a principal causa das suas falhas e dos seus erros. Olhar de curto prazo nas empresas, não estou dizendo o olhar da urgência, da importância, da essência, estou falando do olhar superficial de curto prazo, sem olhar de verdade as causas das questões pelas quais a gente joga soluções, sem entender a necessidade verdadeira das outras empresas parceiras ou da própria sociedade, ou o próprio mundo, o seu próprio cliente na ponta, só quer vender, e essa é a palavra verdadeira, só quer fazer resultado. Tudo bem que seja ético, que seja importante, uma grande parte nem ética é, mas grande parte é ético, fazendo resultado, e tudo bem fazendo resultado. Mas o resultado tem que ter um significado maior para o mundo e para as pessoas. Então, o que meditação tem a ver com tudo isso? Ela faz você ter muito mais resultado, mas resultado consciente do todo, resultado consciente do tempo, da importância, da causa, do objetivo, de você ser livre interiormente para conseguir realizar aquilo que é preciso de você fora de você. E não você preso nas suas armaduras, das suas coisas infantis e dos seus comportamentos super
infantil, super criança, dentro das empresas, com a voz de adulto, uma postura adulta, mas um comportamento infantil, cheio de birras, não se ouve um ao outro, a reunião, óbvio, isso não é generalizado, tá? Mas é a maior parte. As reuniões são, né, isso é famoso, aí a gente precisa criar squads, precisa criar isso para focar numa coisa, porque a gente não consegue nem conversar com o outro, então tem que botar todo mundo na mesma sala. Não, gente, isso tudo é solução paliativa, isso tudo é band-aid para o principal poder de um trabalhador, que é a sua inteligência maior, consciente, a sua atenção plena, o seu foco, a sua criatividade nata, a sua intuição, sua observação sobre tudo que acontece no dia a dia. E isso não dá mais para a gente esperar passar. A gente tem que investir nisso. A gente tem que olhar para isso com um olhar verdadeiro, aprender a olhar para isso com um olhar verdadeiro. Senão a gente vai continuar com outra capa de mundo, mas com a essência de dentro para fora a mesma. A mesma. E assim que passa um coronavírus ou passa alguma outra coisa na nossa vida, a gente já esqueceu. Como a gente esquece de toda a nossa infância, de todos os nossos traumas da infância, todas as nossas questões infantis e traz para o dia a dia inconsciente, em forma de birra, né? de ficar lá com vergonha, de orgulho, enfim, de medo, de tudo que está aí acontecendo nos relacionamentos das pessoas. Às vezes violento, às vezes camuflado, mas sempre aquele ego tomando conta, aquela armadura tentando se defender, querendo vencer sua opinião que é mais importante, não a do outro, querendo fazer rápido uma solução para um problema que você nem sabe de onde veio, né? Igual a gente não sabe de onde veio o corona, a gente só quer solucionar e tudo bem solucionar, mas precisa saber de onde veio, para não criar outro, né? Então a mesma coisa nas empresas, você cria uma solução para o teu cliente, mas você nem pesquisa direito por que isso existe, por que ele precisa, qual o conceito disso. Né? De um lugar da confiança. Mas a confiança, ela exige conhecimento. A confiança não é aquela coisa cega, né? Confiança é a confiança de conhecimento. Que conhecimento? A gente tem tanto conhecimento hoje disponível, tanto. Até base de dados de todos os tipos, a gente tem tanto conhecimento, mas a gente falta um conhecimento vertical. Conhecimento vertical, daqui para dentro. Quem sou eu? Por que eu faço isso? Por que eu falo isso? Por que eu faço coisas de curto prazo? Por que eu não me presto atenção? Por que eu ignoro o que o outro falou? Por que eu me ignoro quando eu penso alguma coisa? Por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu deixo de falar o que eu preciso para alguém amorosamente? Por que eu não sei fazer avaliação 360? Por que a gente não consegue fazer avaliação 360 e nenhuma empresa de quase faz direito isso aí? Porque a gente faz avaliação a partir do estado da defesa. A partir do estado que chamam por aí de escassez, mas da autodefesa, sem se preocupando em nos protegermos primeiro. A gente não se abre e fala amorosamente, tudo bem, você é diferente de mim, mas olha só, você fez isso, será que eu interpretei errado? Como é que foi isso? Não, nós estamos sempre no lugar da vítima, no lugar da necessidade de defesa, né? Então, eu acho que tem que ter não tenho certeza que tem que ter uma visão diferente para esse momento. Porque a gente não tem saída, no way out, né? Que meditação tem a ver com a empresa, com resultado, com grana, tudo. Você vai ganhar muito dinheiro colocando um projeto de mindfulness, de consciência, de autoconhecimento dentro da sua empresa. É isso, porque a inteligência maior que o seu funcionário, que o seu líder, que o seu presidente precisa ter, ela está ainda engatinhando dentro de nós. A gente usa muito pouco do que a gente tem. E isso é uma beleza, saber disso. Não é ruim, porque o que foi, já era. Mas é a oportunidade que surge a partir de agora. Não para a gente chorar o passado igual a gente faz todo dia, querendo mudar o passado, ou ficar antecipando o futuro. Tem que ser agora, tem que ser hoje. Né? Não, é para a gente estar aqui no presente momento, na presença, treinando isso todos os santos dias. Treinando um pouquinho sozinho em casa, junto com as pessoas, treinando várias reuniões, um minuto de silêncio, reflexão com a intenção, todo um processo em cima disso. E a partir daí, então, você vai começar a observar resultados absurdos, não só no dia a dia, na saúde das pessoas, na saúde em todos os sentidos de saúde, mas também nos seus resultados financeiros. Isso é certo, 100% e aprovado. Então, isso que eu queria trazer hoje no Café da Manhã Reflexivo, a meditação em empresa. Tudo, absolutamente tudo a ver, porque a empresa ainda pode promover muita educação vertical, muito conhecimento vertical para as pessoas em casa. Um grande abraço, bom café da manhã e bom trabalho.